Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos aí mais uma manhã juntos compartilhando a palavra de Deus. Desde o dia 13 de setembro nós estamos compartilhando devocionais extraídos do Evangelho de Marcos. Vamos até o dia 30 de setembro aí nesse propósito de meditarmos no Evangelho de Marcos. Então hoje eu quero ler com você Marcos capítulo 11, dos versículos 22 ao 24. Está escrito assim: Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Amados, olha que interessante essas palavras de Jesus, né? Tudo aquilo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Não duvidem em seu coração, ou seja, não tenham uma fé titubeante. Não fiquem pensando, será que vai acontecer? Será que não vai? E aqui eu tomo como base, fazer uma observação, tomo como base que nós somos filhos de Deus, né? Normalmente, os nossos áudios, aí, os nossos devocionais em vídeo, eles são multiplicados entre irmãos em Cristo. Eu sei que alguns descrentes ouvem, e glória a Deus por isso, e sei que tem pessoas sendo tocadas pelo Espírito Santo, têm aceitado Jesus através dessas meditações, dos devocionais que nós compartilhamos, mas o foco maior acaba sendo os nossos irmãos em Cristo. Esse é o chamado de Deus, né, para nós aqui do Ministério Vida, fortalecermos os nossos irmãos na fé, compartilharmos palavras de vida para fortalecimento, para edificação. Então eu tomo como base que os nossos pedidos a Deus estão pautados na sua palavra, na sua verdade. Não são pedidos carnais, não são pedidos que nada tem a ver com Deus. Pelo contrário, tomo como base que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, e esse Espírito ele nos guia, ele nos ajuda, até mesmo quando nós não sabemos como orar. É o que está escrito lá em Romanos, né? Mesmo quando não sabemos como orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, amados, eu tomo como base que nós oramos, que nós nos relacionamos com Deus, temos comunhão com Deus, fazemos os nossos pedidos a Deus pautados, fundamentados na sua verdade. Então, continuando aí, tendo como base esse fundamento aí que eu coloquei, somos filhos de Deus, pedimos de acordo com a vontade de Deus, o que a palavra fala para nós? Que nós não devemos duvidar em nosso coração. Mas a palavra nos dá muitas verdades a respeito de Cristo, e nós sabemos que nós recebemos todas essas verdades, todas essas promessas que existem em Cristo Jesus, nós recebemos e tomamos posse de tudo isso pela fé. E a palavra nos diz que a fé é a certeza de algo que nós não vemos, é a convicção de algo que nós esperamos. Então, amados, o encorajamento dessa manhã é: não tenha uma fé titubeante, não tenha uma mente dividida. Quero ler outro texto com você que está lá em Tiago, que fala assim, ó. Lá em Tiago, no capítulo 1, os versículos 5 ao 8, fala assim: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Essa palavra me chama muito a atenção sobre se você vai pedir, nesse exemplo específico, nessa passagem, Tiago está falando sobre sabedoria. Mas ali ele fala, não pense que você vai receber alguma coisa do Senhor se você tiver a mente dividida, instável, uma hora crê, uma hora não crê, uma hora confia em Deus, outra hora desconfia de Deus.
Amados, nós precisamos manter a nossa fé firmada em Cristo Jesus. Nós temos o privilégio extraordinário de termos a palavra de Deus escrita. Nós temos a palavra de Deus escrita. As Escrituras nos revelam a vontade de Deus para nós. Nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. O Espírito Santo nos conduz em toda a verdade. O Espírito Santo ministra o nosso coração a respeito daquelas vontades individuais de Deus para nós, sabe? Existe na palavra de Deus a vontade do Senhor, geral, digamos assim. Nós podemos compreender muito da verdade de Deus em sua palavra. E existem aquelas situações em que é a vontade de Deus específica para nós. E aí nós oramos e pedimos muitas vezes, Deus me dá uma direção. É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? É por esse caminho que o Senhor quer que eu vá? Essa é a decisão que o Senhor quer que eu tome? Senhor, me ajuda, ilumina os olhos do meu coração. E aí nós sentimos paz. A palavra fala que a paz deve ser o árbitro em nosso coração. E aí nós sentimos paz em fazer, de repente, ai não, será que é isso mesmo? Começamos a ter o quê? Uma mente dividida. Amados, a palavra diz que nós não receberemos coisa alguma do Senhor se nós tivermos uma mente dividida, um coração dividido, uma fé titubeante. Nós temos todo o fundamento para a nossa fé, que é Cristo Jesus. E por meio da sua palavra nós crescemos no conhecimento de Cristo Jesus. Nós temos o fundamento da nossa fé. Nós podemos viver uma vida estável, firmada nas verdades de Deus. E podemos orar com confiança, nos relacionar com Deus com confiança, pedir a Deus com confiança, sem titubear, sem duvidar. Olha o que Jesus disse ali no texto de Marcos que nós lemos. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que vocês já receberam. E assim acontecerá. Por quê? Porque tudo já está disponível para nós em Cristo Jesus. Lembrando aqui de novo, nós não vamos pedir coisas terrenas, carnais meramente, governados por uma mentalidade carnal, não. Até porque se pedirmos isso, não receberemos mesmo. Isso não receberemos. Mas quando pedimos de acordo com a vontade de Deus, tomo essa base, nós somos filhos de Deus, então pedimos de acordo com a vontade do nosso Pai, nós precisamos o quê? Crer que já recebemos. Por que já recebemos? Porque tudo já está feito em Cristo Jesus. Precisamos crer, precisamos ter uma fé que não é vacilante. Sabe, amados, quantas e quantas vezes nós temos as verdades da palavra de Deus e nós duvidamos das verdades da palavra de Deus. Quantas e quantas vezes nós recebemos aquela testificação do Espírito Santo em nosso espírito e por causa das circunstâncias ao redor, por causa daquilo que os nossos olhos naturais enxergam, nós começamos a titubear, a vacilar, a manter a mente dividida. Será que eu creio? Mas o que os meus olhos enxergam é outra coisa, então acho que eu não creio mais. Amados, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. É a convicção das coisas que nós esperamos. Nós não podemos mover a nossa vida por aquilo que os nossos olhos naturais enxergam. A vida do justo é pela fé. Fé em quê? Fé em todas as verdades de Deus, em toda a verdade de Cristo Jesus. Nós precisamos manter o quê? Estáveis nessa fé. A nossa mente, o nosso coração. E como que podemos ter uma trajetória de estabilidade em nossa fé? Crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. A fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Precisamos mergulhar nas verdades da palavra de Deus, num intenso relacionamento com o Senhor. Eu sempre falo isso, porque eu encorajo você a manter uma vida de intimidade com Deus, com a sua palavra. E quando você for orar, creia, acredite no que a palavra diz. Acredite nas verdades de Deus, ainda que os teus olhos naturais enxerguem outra coisa. A fé não se move por aquilo que os olhos naturais enxergam. A fé se move pelas verdades da palavra de Deus.
E aí nós precisamos manter o nosso coração estável, precisamos manter a nossa mente estável nas verdades da palavra de Deus, naquilo que você lê, naquilo que você estuda das Escrituras. Mantenha o teu coração firme naquelas direções que o Espírito Santo dá a você, aquelas direções específicas, individuais. Precisamos nos manter firmes, amados. Precisamos manter a nossa fé firme, não titubeante, não dividida. Porque quem tem uma mente dividida, um coração dividido, não receberá nada do Senhor. É o que nós lemos ali no texto de Tiago. Então eu encorajo você a se relacionar com Deus, a mergulhar num intenso e profundo relacionamento com a palavra de Deus e a crer, a manter a sua fé estável nas verdades de Deus, ainda que os teus olhos naturais enxerguem outra coisa. Não se mova pelo que os teus olhos naturais enxergam, pelas circunstâncias, pelas situações. Se mova pelas verdades da palavra de Deus. E aí eu já quero aproveitar para fazer um convite para você. No dia 1º de outubro, na próxima sexta-feira, nós iniciaremos um projeto chamado 120 dias para mudar a sua vida, e é um projeto para imersão nas cartas do Novo Testamento. Serão 120 dias que nós leremos de Romanos até Judas. Todas as cartas, capítulo a capítulo, leremos todas essas cartas de Romanos a Judas, ouviremos um devocional em áudio e teremos um devocional escrito para a edificação da nossa fé. Então eu já quero convidar você, embarque conosco nessa jornada e cresça no conhecimento de Cristo, mergulhe nesse relacionamento com a palavra de Deus. Por que nós escolhemos, para iniciar um projeto de leitura bíblica, nós escolhemos exatamente as cartas do Novo Testamento? Por que começarmos com as cartas? Pretendemos fazermos a leitura de todas as Escrituras, mas para iniciar, por que estamos mergulhando nas cartas do Novo Testamento? Porque estamos debaixo de uma nova aliança e as cartas trazem a explicação prática do Evangelho. Nas cartas nós encontramos verdades essenciais para a nossa vida. É lá em 2 Coríntios, por exemplo, no capítulo 5, versículo 20, que nós descobrimos que somos embaixadores de Cristo, que somos os representantes de Cristo aqui na terra. Fomos chamados para isso, para manifestar a vida de Deus sobre a terra. Se fomos chamados para isso, como manifestaremos essa vida se não temos comunhão com o autor dessa vida, que é Cristo Jesus? Então eu incentivo você a embarcar aí conosco nessa jornada. Se você quiser saber mais, você pode olhar aí na descrição do vídeo, vai ter algumas informações sobre os 120 dias, aí você lê certinho e entra aí conosco nesse projeto que é bênção, né? Leremos um capítulo por dia, tem apenas um dos dias que leremos 2 capítulos das Escrituras e teremos devocionais em áudio, escrito, como eu já falei, para a edificação da nossa fé. Amados, precisamos firmar a nossa fé nas verdades da palavra de Deus. Sabemos que temos vivido tempos difíceis. Se nós nos movermos por aquilo que os nossos olhos naturais enxergam, não tem como. A mentalidade da carne é morte. Se nós sermos governados, se nós formos governados pela mentalidade terrena, carnal, o resultado será morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e é paz. Então que nós possamos nos encher com as verdades da palavra de Deus, manter a nossa fé firme, estável em Cristo Jesus e em sua palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos deixou a sua palavra escrita. Pai, muito obrigada porque o Senhor depositou a sua própria vida, o seu Espírito para habitar em nós. Seu Espírito que nos conduz em toda a verdade, que é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso mestre, maior e melhor mestre. Ah, Senhor, nos ensina, nos ajuda a vivermos a vida que o Senhor conquistou para nós. Nós queremos sim termos uma fé firmada, estável em Ti e nas suas verdades. Não queremos ter um coração e uma mente dividida. Não queremos ter uma fé titubeante. Pelo contrário, Pai, queremos viver firmados em Ti.
Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que o coração deles seja fortalecido na graça do Senhor e eles permaneçam firmes nas verdades do teu evangelho, Pai, em nome de Jesus. Amados, aí no final do vídeo vai entrar um videozinho, um pequeno vídeo, uma vinheta aí, é 1 minuto e pouquinho. Assiste aí, que é o nosso convite para você para participar do projeto 120 dias, que eu comentei com você anteriormente. 120 dias para mudar sua vida. Um mergulho, uma imersão nas cartas do Novo Testamento. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã. Amanhã é domingo, mas amanhã nós teremos um devocional em áudio para compensar o sábado passado que nós não tivemos devocional. E então eu gravei aí o devocional de amanhã. Teremos um devocional também no domingo, excepcionalmente aí, né? Normalmente no domingo nós não temos, mas amanhã teremos um devocional em Marcos capítulo 12. Um grande abraço e até amanhã. Vem aí 120 dias para mudar sua vida. 120 dias de imersão nas cartas do Novo Testamento. De Romanos a Judas. Conheça o que a palavra nos ensina sobre a justiça de Deus, o novo nascimento, a vida no Espírito, metanoia, a obediência que vem da fé. Embarque conosco nessa jornada que mudará a sua vida, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Dos dias 1º de outubro de 2021 a 28 de janeiro de 2022, você lerá um capítulo das Escrituras ao dia e receberá um devocional em áudio e um devocional escrito para edificar a sua fé. Mergulhe nas verdades da palavra de Deus para você. Palavra essa que é viva, poderosa e eficaz. 120 dias para mudar sua vida.